Bem, pessoal, então, se não bastasse essa questão do TSE jurisprudencialmente inserir um critério inexistente na lei para a aplicação da sanção imposta imperativamente pela lei, nós temos uma grande contradição hermenêutica do TSE. Qual seria? Como eu falei, os ilícitos eleitorais precisam ser vistos de uma maneira interdisciplinar. E aí suponha que nós estejamos diante de uso de servidores públicos do Poder Executivo coagidos para trabalhar em horário de campanha, ou mesmo espontaneamente. O prefeito convoca, libera o pessoal do horário de serviço para ir lá para a carreata, para a passeata. Nós vamos ter a conduta vedada do artigo 73, inciso 1º, ou 3º, mas suponhamos que compareçam somente 5, 10 servidores públicos para esse fim. O promotor ou a coligação adversária entra com a representação de conduta vedada, pede a cassação do registro ou do diploma, e aí chega lá no TSE ou no próprio juiz eleitoral e diz: não, vou aplicar a multa. A multa aqui é adequada, é suficiente, o comportamento não é grave. Muito bem. O promotor, então, se não tiver sido o autor da ação de conduta vedada, ele entra com a ação criminal, lá do artigo 346, combinado com o artigo 377 do Código Eleitoral. Ou, se tiver havido a coação, lá do artigo 300 do Código Eleitoral. E qual vai ser o problema aí, nessa contradição hermenêutica? O TSE diz que não cabe princípio da insignificância nos crimes eleitorais, meus amigos. Como é que a gente vai compatibilizar isso? Como que nós vamos, do ponto de vista de uniformidade, de coerência dogmática, sustentar que, na área criminal, o campo por excelência do princípio da insignificância, não pode haver trancamento da ação penal, não pode haver absolvição por bagatela. Até porque a súmula 599 do STJ diz que não se aplica princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Mas na área eleitoral, nós vamos analisar isso e aplicar uma insignificância branca, porque isso, no fim das contas, é uma insignificância branca. Há até um julgado isolado do TSE que quis criar, mas não prosperou, a tese da insignificância total, da inexpressividade da conduta, porque constatou-se que foi usado um telefone do Palácio do Planalto para fins políticos, eleitorais, mas isso era inexpressivo e a ação foi arquivada. Nem a multa foi aplicada. Então percebam como isso é um caminho perigoso para a impunidade. Juiz não tem poder de desaplicar a lei. Juiz não tem poder de criar critérios não previstos no texto normativo. Juiz tem poder para incidentalmente declarar a sua inconstitucionalidade. Ponto. Mas juiz não é legislador positivo. Nós precisamos acabar com esse ativismo judicial exacerbado no Brasil. Na Europa, nós temos motivos de chacota, inclusive. Meus professores em Portugal, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, assisti palestras de professores da Europa toda, e todos sempre dizem, ironizam, que para ser juiz no Brasil precisa só de uma balança, porque tudo tem que ponderar, é um ponderômetro. A gente não está aqui pregando um positivismo absoluto taxativo.
Claro que o positivismo, a letra da lei, tem que ser analisada a sua compatibilidade com a Constituição. Mas a gente não pode estar permitindo que juízes, tribunais, criem requisitos de aplicação da lei não previstos. A mesma coisa acontece lá no crime de dispensa indevida de licitação. Só fazendo um paralelo aqui, que é um crime conexo que também pode vir a ser julgado aqui na área eleitoral. Foi que o STJ, o STF decidiram e agora sentaram nessa jurisprudência e efeito automático. Para caracterizar o crime de dispensa indevida de licitação, é preciso demonstrar o dolo específico de causar prejuízo ao erário. Aonde está escrito isso na lei, meus amigos? Em lugar nenhum. Dolo específico não se presume. Dolo específico se exige no texto legal. Como nos crimes eleitorais. Percebam que diversos crimes eleitorais exigem o dolo específico. Exemplo dos crimes contra a fé pública eleitoral. Se você comparar o crime de falsidade ideológica eleitoral, o crime lá do artigo 350 do Código Eleitoral, o crime do Caixa 2, digamos assim, você vai olhar que a descrição típica é exatamente a mesma do Código Penal, com a mudança da parte final, vírgula, com finalidade eleitoral. E sabe qual é o perigo disso? É daqui a pouco o TSE dizer que um crime, que o Código Eleitoral ou que as demais leis eleitorais não exigem dolo específico, que precisa do dolo específico. E se o TSE disser, não, crime eleitoral pressupõe sempre o dolo específico do comportamento, porque é claro que tem que ser um comportamento com dolo específico eleitoral e não o dolo genérico. Isso não faz sentido. Com todas as venhas, dogmaticamente, isso não se sustenta. Tá bem? Então, fica aqui esse ponto para reflexão de vocês, porque eu acho importantíssimo. Beleza? Vamos nós. Ainda nas condutas vedadas, nós temos dois entendimentos aí que são já pacificados. Que é a tendência de objetivação da pena de multa. Percebam que para eu aplicar uma sanção por um ilícito, é claro que eu preciso demonstrar a participação direta ou indireta do candidato naquele comportamento. Isso na conduta vedada. Porque no abuso de poder político eu não preciso demonstrar o comportamento, a participação direta ou indireta do candidato. Eu só preciso demonstrar o benefício gerado a favor dele por aquele comportamento. Ok? Muito bem. Na parte de comprovação do envolvimento indireto, nós vamos ver que o TSE tem decisões brilhantes sobre esse ponto, aplicando o princípio da primazia da realidade. Mas, na área da sanção de multa da conduta vedada, o TSE não diz isso expressamente, mas há uma tendência de objetivação da conduta vedada. Olha só o que diz. A multa por conduta vedada também alcança os candidatos que apenas se beneficiaram delas, nos termos dos parágrafos 5º e 8º do artigo 73, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na hipótese de vice-governador. E a autorização para aplicação da pena de multa no patamar máximo em caso de reincidência. A lei eleitoral diz que, e as resoluções também, repetidas em 2019, que reincidente na prática de conduta vedada, aplica-se a multa dobrada.
Mas o TSE, em alguns casos, analisando a gravidade e o potencial econômico do candidato, na primeira reincidência já diz que é permitido aplicar a sanção de multa no patamar máximo, ou seja, nas 100 mil UFIs, tá bom? Essa decisão também vem sendo aí reiterada. Aplicada a multa no patamar máximo em virtude da reincidência da conduta, não há falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalva do ponto de vista da relatora. Beleza? Tranquilo. Outra questão que não pode mais continuar, porque é completamente incompatível com a Constituição de 88, é a aplicação às cegas literal do artigo 236 do Código Eleitoral. Todo ano eleitoral, quando se aproxima ali a semana da eleição, ou 15 dias antes, o assunto vem à voga e depois morre. O que diz o artigo 236 do Código Eleitoral? As chamadas, desculpe-me, vou dar um espirro aqui. As chamadas garantias eleitorais. Diz lá, nenhum candidato, nenhum eleitor pode ser preso desde 5 dias antes e 48 horas depois das eleições, salvo a hipótese de flagrante delito ou, desculpe, amigos, ou desrespeito a salvo-conduto, que é um flagrante delito, ou por sentença condenatória por crime inafiançável. Ora, no tocante aos candidatos, os parágrafos estendem essa garantia o negócio para 15 dias. Então, percebam o seguinte. Quando que esse dispositivo foi criado? Juntamente com a redação original do Código Eleitoral. E o Código? Então, pessoal, dei uma pausa aqui porque a série de espirros estava atrapalhando. O 236 aplica essa garantia aos eleitores, aos candidatos 15 dias antes, mas a gente precisa fazer aqui uma análise da ocasio legis. Quando esse dispositivo foi criado junto com o Código Eleitoral, na época da ditadura, nós vivíamos um momento histórico, político, em que, de fato, os chamados coronéis, os grandes líderes políticos lá regionais, tinham um poder de influência, de ascensão sobre a comunidade e sobre as autoridades, de tal forma que efetivamente elas conseguiam segregar as pessoas para não irem votar simplesmente porque elas já tinham se manifestado contra o seu apoiado, digamos assim. Então fazia sentido uma disposição dessa. Mas hoje, no atual sistema que nós vivemos, é impensável que alguém fique em cárcere privado porque não vai votar no candidato apoiado pelo cacique, pelo líder político da região. Além disso, se fala tanto em proporcionalidade no direito eleitoral. A proporcionalidade, meu amigo, é uma via de mão dupla. Se ela serve para abrandar punições, ela também tem que ser vista sob a perspectiva da proibição da proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados pelo direito eleitoral. E a Constituição Federal deixa muito claro que a lisura, que a rigidez do processo eleitoral é um bem tutelado por ela. A começar pela instituição de uma república, de um Estado de Direito. Pelo artigo 14, parágrafo 9º, pelo artigo 14, parágrafo 10, em que prevê nominalmente uma ação para combater corrupção eleitoral.
E aí você vai me dizer, por exemplo, que um candidato está associado criminosamente com cabos eleitorais? Exemplos concretos, vamos a fatos incontestáveis que isso acontece. Aconteceu comigo, já mais de uma vez. Candidato associado criminosamente com cabos eleitorais, com empresários financiando via Caixa 2 no subterrâneo a sua campanha, comprando voto a rodo ali no limiar da eleição. Começa o período da garantia eleitoral. Você, promotor, ou você, candidato, ou você, advogado da oposição, tem provas contundentes de que aquele comportamento está se repetindo e vai se intensificar à medida que o dia da eleição se aproxima. Das duas, uma. Pela lei, né? Ou você tem êxito em fazer a prisão em flagrante desse sujeito, quando ele estiver na calada da noite, da madrugada, usando todos os artifícios possíveis e imagináveis. Ou você vai ter que assistir de camarote. Ele eventualmente se eleger com base em corrupção, porque você não pode prender nem ele, nem os seus associados criminosos. Isso é constitucional, meus amigos? Isso tem compatibilidade constitucional? Nenhuma. Nenhuma. E toda a doutrina eleitoral, toda, aponta isso. E aí vocês, mas o juiz agora é que vai ficar com medo de decretar a prisão. Porque se ele prender o meu cliente, ele vai praticar o crime de abuso de autoridade, lá do artigo 9º da Lei 13.869. Vai não, filho. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa serenar. Descumprir um comando legal não é sempre abuso de autoridade. Por quê? Porque o artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade diz que para a caracterização deste delito faz-se necessária a comprovação do dolo específico de beneficiar, prejudicar alguém ou para ter satisfação pessoal naquele comportamento. Então não é bem assim. O juiz que incidentalmente, ao decretar a prisão preventiva de alguém neste período vedado, declara a não recepção do dispositivo, está imunizado quanto ao artigo 9º da Lei do Abuso de Autoridade. Porque o artigo 1º também diz que a divergência na interpretação dos fatos não caracteriza crime de abuso de autoridade. A divergência na interpretação dos fatos, da prova ou do direito. E nós temos toda a doutrina dizendo que este dispositivo do 236 não é recepcionado pela atual Constituição Federal. Vejam outra situação esdrúxula. Você tem um traficante com mandado de prisão preventiva, um homicida com mandado de prisão preventiva, você tem um ladrão em série com mandado de prisão preventiva em série. Mandados esses expedidos antes do período da garantia eleitoral. Mas ele está foragido. A preventiva foi exatamente por isso que ele foragiu, porque ele se evadiu do distrito da culpa. E aí, na semana da eleição, no dia da eleição, muito comum ter aquelas blitz, a polícia para esse cidadão. Olha para ele, faz a consulta no sistema, mandado de prisão em aberto. A polícia não pode prender, meus amigos, esse sujeito. Vejam como a norma cria situações esdrúxulas, incompatíveis com a Constituição Federal.
nós temos também o direito fundamental à segurança pública, na verdade. E nós temos um grande direito fundamental, meus amigos, que é o princípio da legalidade. A gente não pode aí estar imunizando quem anda praticando crimes, tá bom? Então eu acho que esse dispositivo precisa ser melhor analisado e aplicado realmente na prática, tá bom? Eu trago aí esse panorama, o dispositivo no material, depois vocês dão uma olhada, tá bom? E a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço.